Salve, gente boa desse meu Brasil premiado, dono de Oscar. Vim aqui para falar do filme, sim, claro que vim aqui falar do filme. Eu disse que falaria sobre isso no sábado. Aliás, mais do que isso, eu previ o que aconteceria sobre isso, meu amigo, minha amiga. Só tenho a dizer isso aqui, ó. Eu avisei que a gente ia ganhar um Oscar. Fiz a previsão certinha e ó, isso no último vídeo, no vídeo mais recente que eu fiz no sábado, véspera da premiação. Dá uma olhada rapidinho o que eu falei, ó. Amanhã tem Oscar, amanhã a gente vai levar. Tenho certeza que pelo menos uma estatueta a gente vai levar. Pode apostar. Eu tô apostando em duas, mas em uma eu garanto que a gente vai trazer para cá. Primeiro Oscar da história do Brasil vai sair amanhã com um filme que denuncia esses canalhas que estão tentando voltar, essas viúvas da ditadura militar que estão tentando voltar, mas não vão conseguir, a gente vai resistir até o final. Aqui tem resistência, enfim, eu falei sobre isso no sábado, disse que a gente ia ganhar uma com certeza, duas talvez, e ó, só não ganhamos a segunda, porque teve uma melada, vamos combinar, né? A Fernandinha merecia. O terceiro eu até entendo, melhor filme, totalzão, geralzão, podia ser que não rolasse mesmo e tal, mas eu disse, pelo menos um é garantido, e foi garantido mesmo. E ó, o que eu vim falar sobre o filme aqui? Todo mundo já sabe que ganhou, tem festa no Brasil inteiro, né? O carnaval parou para assistir o filme e tal. Então, eu queria te contar alguns detalhes pouco conhecidos, não só do filme, como da própria história da família do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Coisas assim, curiosas, interessantes sobre o filme, sobre a história em si, e que eu acho que vale a pena você saber. Como é que esse filme nasceu? Da onde nasceu a ideia de fazer um filme sobre essa história? Qual o envolvimento das pessoas que estão ligadas a esse filme com a história do Rubens Paiva? Vou te contar. Vem comigo, eu sou Ricardo Melo, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, inclusive quando o politiquês aparece dentro de um filme, tá? E ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro, você não perde nada, o link está aqui na descrição. E te peço, se você puder e quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão, ou seja, membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. Mas se não puder, não tem problema nenhum, o conteúdo vai continuar saindo aqui. Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa o engajamento e tá pago. Mas ó, essa cena aqui é realmente emblemática. Walter Moreira Salles Júnior, diretor do filme, segurando a estatueta do Oscar, porque quando ganha o Oscar de melhor filme internacional, quem recebe a estatueta é o diretor, tá? Curiosidade importante, essa estatueta não vai para a estante da casa dele, viu? Ela vai ser entregue ao governo brasileiro, porque a estatueta de filme internacional, ela pertence ao país de origem do filme e não ao cineasta ou à produtora que fez o filme. Então, provavelmente em pouco tempo a gente vai ter uma cerimônia de entrega dessa estatueta para o governo do Brasil, porque vai fazer parte do patrimônio histórico brasileiro. Claro que o Walter Salles vai ter uma réplica para deixar lá na estante dele, mas essa aí que ele está segurando, essa aí é nossa, é do Brasil, e essa vai ser entregue ao governo brasileiro. Mas enfim, esse filme nasceu da vontade do Walter Salles de contar a história desse casal aqui, Rubens Paiva e Eunice Paiva principalmente. E essa história só foi possível ser contada por causa desse menininho aqui, ó, tá vendo? Esse menininho aí chama-se Marcelo Rubens Paiva, ele é filho do casal Eunice e Rubens Paiva, e ele cresceu, virou um homão, né? Olha só, Marcelo Rubens Paiva está com 65 anos, e aí ele juntou fragmentos de memórias, de coisas que ele se lembrava, com conversas que ele teve com as irmãs, com as pessoas próximas da família e amigos, e também com a pesquisa em documentos históricos, principalmente depois da Comissão da Verdade, que foi instalada no governo Dilma, e que graças a isso foi possível descobrir o que tinha acontecido com o pai dele, que foi sequestrado, torturado e assassinado pela ditadura militar. Até então não se sabia exatamente o que tinha acontecido com Rubens Paiva, só sabia que ele tinha sumido e sabia que era a ditadura que tinha sumido com ele, mas exatamente o que tinham feito quase ninguém sabia, e isso foi revelado na Comissão da Verdade. E aí, a partir disso, com todas essas informações na mão e com as lembranças que ele tinha de infância, ele escreveu um livro. Ainda estou aqui, né? Detalhe importante, o Walter Salles, diretor do filme, era amigo da família
do Rubens Paiva. Ele era uma criança de 13 anos, que morava no Rio de Janeiro, e frequentava a casa do Rubens Paiva porque ele era amigo da Nalu, a irmã do meio. Não era amigo do Marcelo Rubens Paiva, porque tinha uma diferencinha de idade, mas era amigo da irmã do Marcelo. E ele se lembra quando o Rubens Paiva desapareceu, quando ele foi levado pela ditadura. Ele se lembra, mas como alguém que só frequentava a casa de vez em quando, como amigo das crianças, não entendeu exatamente a dimensão daquilo. Sabia que ele tinha sido levado pela ditadura, mas não tinha essa noção exata de quanto foi dramático, quanto foi sofrido para essa família enfrentar essa perda dali para frente. Mas isso marcou a vida dele, ele se lembrava daquela pessoa que tinha desaparecido, que era um cara bacana, gente boa, amigo de todo mundo, que ele frequentava a casa. O Walter Salles, inclusive, disse que conheceu muito da cultura brasileira na casa do Rubens Paiva, porque era lá que eles ouviam discos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, essa galera toda que era da MPB, fazia música de protesto, combatia a ditadura militar, e era a música que era ouvida dentro da casa do Rubens Paiva. Então, ele meio que se descobriu culturalmente na casa do Rubens Paiva. E aí, em 2015, o Rubens Paiva, então, lança o livro, né? Ainda Estou Aqui, contando essa história toda. No mesmo ano de lançamento, o Walter Salles vai lá, compra o livro e lê. E aí, as peças no quebra-cabeça se fecharam, se montaram para ele. Então foi isso que aconteceu com aquela família. Eu lembro que foi um episódio marcante, mas eu não tinha ideia que tinha sido tão sofrido. E aí, de repente, ele entendeu o que tinha acontecido e falou: vou fazer um filme sobre isso. Por que o Rubens Paiva foi assassinado? O filme fala en passant, né? Uma história rápida, que ele trazia uns bilhetes. Mas o que acontece? Depois que o Rubens Paiva foi eleito deputado, e aí começou a ditadura, ele foi cassado. A ditadura cassou os deputados de esquerda. E aí, ao ser cassado, ele foi embora para o exílio. Saiu do Brasil, foi para a Europa. Foi para a Iugoslávia, depois foi para a França. Ficou alguns meses fora do Brasil. E aí depois ele resolveu voltar. Resolveu voltar e não se metia mais com a política. Não foi mais, não tentou ser deputado, tentou ser nada. Voltou a ser engenheiro, que é a profissão dele, foi construir casa, foi construir prédio e foi tocar a vidinha dele. Mas detalhe, durante o período em que ele viveu no exílio, ele mantinha contato com outras pessoas também exiladas. Depois que ele voltou para o Brasil, ele continuou mantendo contato com essas pessoas. Ele falava com essas pessoas. E, eventualmente, ele transmitia recados para as famílias dessas pessoas que estavam aqui no Brasil, preocupados em saber o que estava acontecendo com a pessoa lá fora do Brasil. Não era igual hoje, que você manda um zap, né? Não tinha nem internet naquela época. Então ele trazia, eventualmente, um recado ou outro, ajudava a transmitir um recado de uma família, de um exilado, para o exilado lá fora, ou vice-versa, de lá para cá, né? E foi com uma dessas pessoas que a polícia encontrou um bilhete que estava sendo enviado para o Rubens Paiva. E aí a ditadura falou assim: esse cara tá metido com os guerrilheiros, tá metido com o Carlos Lamarca, que naquela época era o maior procurado do Brasil pela ditadura militar. Então eles acharam que o Rubens Paiva tinha alguma vinculação com o Carlos Lamarca, e não tinha nenhuma. Ele só trazia uns bilhetinhos de uns amigos que viveram no exílio junto com ele, só. Mas foi preso, foi torturado, foi assassinado, o corpo dele foi enterrado primeiro numa mata, depois ficaram com medo de descobrir esse corpo, desenterraram, enterraram na praia, no Recreio dos Bandeirantes, numa época que o Recreio dos Bandeirantes não tinha bairro, não tinha nada, era só mato e praia. Depois foram lá e desenterraram, e aí jogaram no mar com uma roda de caminhão amarrada aos restos mortais dele para ir para o fundo do mar, e nunca foi encontrado o corpo do Rubens Paiva. Então, esse era o envolvimento que ele tinha com os subversivos. Ele era um sujeito de esquerda, que gostava de justiça social, que, embora fosse rico, era brigado com o pai, porque o pai era um fazendeiro milionário do interior de São Paulo, e que era de direita, era inclusive ali, próximo dos militares, era ligado à Arena, que era o partido dos militares, né? E era brigado com o filho, os dois nem se falavam, justamente porque o filho era de esquerda. Então o filho foi tocar a vida dele, foi fazer engenharia, foi morar no Rio de Janeiro, foi construir prédios, sem vínculo com o pai, ele nem conversava com o pai. O próprio Marcelo Rubens Paiva conta que não tinha contato com o avô porque ele era brigado com o pai, né? Então, só por ser de esquerda, mas ele tocava a vidinha dele numa boa, só por ser de esquerda, por defender os direitos das minorias, o Rubens Paiva virou alvo, teve que sair do Brasil
e nessa volta o Brasil acabou sendo capturado e assassinado. O trabalho que a Eunice desenvolveu a partir do desaparecimento do marido dela é fundamental, muito importante esse trabalho de resistência, de defesa, de briga. Ela ia nos tribunais, porque a ditadura militar negava que o Rubens Paiva estava com eles. Eles falaram que o Rubens Paiva foi preso, depois foi levado num carro para um outro lugar e nessa saída de carro, alguém teria interceptado o carro e sequestrado o Rubens Paiva, o que é mentira, né? Ele já estava morto, inclusive. Mas como ela não acreditou nessa história, ela ficou brigando ali no tribunal militar, entrava com pedido de investigação, comissão de direitos humanos, tudo quanto é lugar que ela podia pedir para ser apurado e investigado a morte do Rubens Paiva, ela fez. Ela foi atrás de todos os organismos possíveis e imagináveis e a ditadura continuou disfarçando, mentindo, falando que não estava. Até que em 2014, na Comissão da Verdade, a gente descobriu de fato o que tinha acontecido com ele. Militares que participaram da tortura, do assassinato e depois das 2 vezes que o corpo foi escondido, esses militares contaram a verdade em depoimentos na Comissão Nacional da Verdade. E aí sim a gente descobriu o que de fato aconteceu com o Rubens Paiva, que ele nunca seria encontrado, porque o corpo dele foi jogado no mar, amarrado a um peso para nunca boiar, para nunca aparecer numa praia, para aparecer em lugar nenhum. Então aí a gente descobriu, a partir da Comissão da Verdade. Então foi dessa maneira que esse filme nasceu, a partir das lembranças do Marcelo Rubens Paiva, das pesquisas feitas na Comissão da Verdade, dali saiu o livro. Aquele livro preencheu as dúvidas que ainda existiam na cabeça do Walter Salles, que conhecia a família, e como ele é um bilionário, ele falou, vou fazer um filme. Sim, ele pode, entendeu? Por quê? Porque o Walter Salles é um bilionário. Pode fazer o que bem entender. Se ele quiser embarcar naquelas viagens de missão espacial que sai lá, que de vez em quando os bilionários americanos fazem, ele poderia, ele tem grana para isso. Só que ao invés de fazer isso, o negócio dele é cultura, o negócio dele é cinema, principalmente. Então falou, vou fazer um filme. E aí, o que ele fez? Chamou uma galera, Fernanda Torres, Selton Mello principalmente, para interpretar os papéis de Rubens Paiva e Eunice Paiva, e foi falar com os amigos, que ele tem muitos amigos no meio cinematográfico. Por quê? Porque já faz tempo que ele é diretor de cinema, já foi indicado ao Oscar outras vezes, ele tem dois filmes com indicação ao Oscar que ele dirigiu, o Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro, a mãe da Fernanda Torres, e o Diário de Motocicleta, um filme em que ele conta a história do Che Guevara, mas antes do Che Guevara ser o Che Guevara, quando ainda era o Ernesto Guevara, e saiu numa viagem de moto pela América do Sul, e foi nessa viagem que ele viu tanta mazela, tanta pobreza, tanto sofrimento, que ele falou, vou fazer alguma coisa. E aí virou o revolucionário Che Guevara. Então, esse filme ganhou, inclusive, um Oscar por melhor canção, né? Mas os outros prêmios não levou. Então, de qualquer maneira, ele já conhecia a galera do Oscar, das distribuidoras de cinema, das empresas produtoras de cinema, então ele chamou todo mundo e falou, ó, bora fazer um filme aí contando a história do Rubens Paiva? E aí apresentou orçamento, cada um entrou com uma parte. Sim, porque é o seguinte, esse filme não tem dinheiro público. 0 dinheiro público, tá? Inclusive saiu matéria falando sobre isso. Olha lá, ainda estou aqui, não ganhou verba de 1 milhão do governo federal, nem recebeu via Lei Rouanet. Isso aqui é uma checagem, porque tinha saído essa notícia de que, porque o governo pagou para esse filme ganhar prêmio, para esse filme ser feito, mamando nas tetas da Lei Rouanet e tal. E não. Esse filme não tem 1 centavo de dinheiro público. Inclusive porque não pode, tá? Porque a Lei Rouanet não serve para filmes de ficção, de longa-metragem de ficção. Serve para documentário, serve para curta-metragem, longa de ficção não serve. E tem gente que fala, mas não é ficção, o Rubens Paiva existiu. Não, a história do Rubens Paiva existiu. O filme é de ficção, por quê? Porque ele é baseado num livro, que por sua vez é baseado em memórias, em conversas, né? Então é um filme de ficção, baseado numa história real. Então é ficção. Por isso não existe Lei Rouanet para esse tipo de filme. Então ele não pegou, muito pelo contrário, foi tudo bancado com dinheiro da iniciativa privada. Walter Salles liga para um produtor de cinema lá da França, que era parceiro dele, já foi parceiro dele em outros filmes, e o cara fala, pô, tô dentro. Fala com a Globoplay, que também é uma produtora cinematográfica, uma das maiores, a maior do Brasil atualmente. Tô dentro, vou botar dinheiro. Fala com distribuidores, fala com agentes que vão vender o filme no mundo afora. E aí, antes mesmo de começar a fazer o filme, ele já tinha levantado a grana necessária
para fazer essa produção. Com parceiros, com gente do cinema, empresas do setor do cinema que apostaram que iam ganhar dinheiro. E ganharam, viu? Você vai ver como ganharam. Enfim, e aí Walter Salles resolve, começa a gravar essa matéria, inclusive saiu em agosto de 2023. Ele ainda estava filmando, estava em processo de filmagem. Walter Salles faz filme sobre a vida de Eunice, mãe de Marcelo Rubens Paiva e esposa do deputado Rubens Paiva, né? E aí, vamos seguir aqui. Quanto Ainda Estou Aqui já arrecadou com bilheteria e quanto o filme custou, né? Por quê? Porque é um filme realmente da indústria cinematográfica, uma iniciativa privada que foi lá fazer um filme e arrecadou muita grana, deu muito lucro. Ninguém perdeu dinheiro nessa história. Por quê? O filme arrecadou mais de 280 milhões de reais no mundo inteiro, com bilheteria de cinema, que até agora só no cinema, tá? 280 milhões, são 120 milhões de arrecadação no Brasil, mais de 5 milhões e 200 mil espectadores no cinema, e no mundo ele arrecadou aproximadamente 160 milhões de reais, 27 milhões de dólares, também com bilheteria no mundo inteiro. E quanto custou o filme? 45 milhões de reais, segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, jornalistas que conversaram com gente da produção que falou ali no anonimato, ó, vou te contar, mas você não pode contar que fui eu que te contei. Foi 45 pau. Por que isso é tão caro fazer um filme? Porque tem que manter uma equipe gigantesca, almoçar, jantar, tomar café da manhã, tem que manter, alugar a casa onde vai ser a filmagem, tem que alugar aquele monte de carros antigos, carros de época, porque o filme é passado lá nos anos 70, e aí tem que alugar várias e várias diárias, foram 4 meses e meio de filmagem. Durante todo esse período, toda essa estrutura montada e funcionando. São centenas de pessoas que trabalham num filme como esse. As mudanças na computação gráfica para poder dar aquela ideia de cinema antigo, de Rio de Janeiro antigo. E também porque o filme não foi gravado digital não, viu? Foi gravado no cinema como antigamente. Câmera de película de 35mm. Tudo isso é muito caro também. Então, o filme custou 45 milhões de reais, já faturou 280 milhões de reais e essa diferença é lucro que vai para a sala de cinema, para o distribuidor, para a produtora que é associada, né, junto com a produtora do Walter Salles. Todo mundo ganhou dinheiro, por quê? Porque dinheiro chama dinheiro, exatamente. Ah, o Walter Salles bancou do bolso o filme? Como eu disse, não. Ele pegou dinheiro com empresas que são da área de cinema e que gostaram do projeto e falaram, vamos lucrar com esse filme aí. E realmente lucraram. Agora, se quisesse, o Walter Salles poderia sim ter bancado esse filme com o pé nas costas, facinho. Não ia mudar absolutamente nada na vida dele, tirar 45 milhões da conta bancária e botar para fazer um filme. De onde vem a fortuna da família de Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui? Pois é, como eu disse, Walter Salles tem 68 anos, e o sobrenome dele, né, Moreira Salles. Moreira Salles é uma das famílias mais ricas do Brasil. O Walter Salles está entre os 3 cineastas mais ricos do planeta Terra. Ele só é menos rico do que o Steven Spielberg e o George Lucas, que tem uma empresa de efeitos especiais, inclusive. O terceiro do mundo é justamente o Walter Salles. Ele tem uma fortuna estimada entre 26 e 28 bilhões de reais. Bilhões, tá? Dinheiro para fazer o que ele bem entender da vida, a hora que ele quiser. E como é que esse dinheiro veio parar na conta bancária dele? Então, ele é neto de um fazendeirão muito rico do interior de Minas Gerais e filho de um sujeito que saiu da fazenda do pai e resolveu virar banqueiro. Abriu um banco, depois esse banco virou outro banco, foi mudando, ao longo das décadas se transformou no Unibanco, que era o terceiro maior banco do Brasil. Aí, já há uns anos atrás, o Itaú e o Unibanco se juntaram e viraram um banco só, né? A família do Walter Salles se juntou à família Setúbal, que era a família dona do Itaú, e hoje as duas famílias são donas do Itaú, sendo que a família do Walter Salles tem 1/3 do Itaú, 33%, e a família Setúbal, 2/3, ok? Então, você imagina a grana que esse cara tem. E você acha que parou por aí? Não. A família também investiu, o pai dele principalmente, investiu em mineração.
Eles têm uma companhia chamada CBMM, Companhia Brasileira de Mineração, de Metalurgia e Mineração. É a maior produtora de nióbio do mundo. 75% de todo o nióbio que é extraído no planeta é extraído pela empresa da família do Walter Salles, ali em Araxá, Minas Gerais. É a maior quantidade, só 75% de tudo que é produzido no mundo. Para que serve nióbio? Um monte de coisas, entre elas fortalecer aquela liga do aço e também fazer baterias de carregamento rápido. Então, por exemplo, bateria de carregamento para ônibus elétrico, para carro elétrico. O nióbio é fundamental. E aí, você acha que é pouco? Não, eles também sempre foram fazendeiros. Eles têm uma fazenda no interior de São Paulo, que só a fazenda é do tamanho da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. 14 mil hectares, uma fazenda que produz laranja, na região de Matão, no interior de São Paulo. E até essa havaiana que você tem no pé é dele, né? É dele, essa havaiana que você tem no pé aí, porque eles são donos da Alpargatas, que é a empresa que é dona das havaianas. Então, assim, não falta dinheiro, né? E aí, a família sempre teve uma ligação com a arte, com a cultura, desde sempre, tá? Olha só, Irmãos Moreira Salles, Poder e Arte no Brasil. De quem que a gente está falando? Desses 4 sujeitos aqui, ó, né? Esse aqui é o Fernando Moreira Salles, o mais velho. Esse aqui de terno claro, o João Moreira Salles. Esse de baixo aqui, o Pedro Moreira Salles. E aqui no cantinho embaixo, o Walter Moreira Salles, que é o Walter Salles do filme, o diretor do filme. Esses 4 irmãos, filhos do Walter Moreira Salles, porque o Walter aí é Walter Moreira Salles Júnior. Então, eles todos são filhos desse camarada aqui, Walter Moreira Salles, que é esse banqueiro que ganhou um absurdo de dinheiro. E ele dizia o seguinte: ganhei muito dinheiro para os meus filhos poder fazer o que eles bem entendessem. E é exatamente isso que eles foram fazer. Vamos voltar neles aqui, para você ter uma ideia de como é que é a vida desses caras. Esse de baixo aqui, à direita, o Pedro, ele trabalha no Banco Itaú, tá? Ele é o único que seguiu a carreira de banqueiro, a carreira que vinha do pai. Os outros 3 filhos, todos eles têm ligação com a cultura, tá? O Walter Salles, você sabe, diretor de cinema. O Fernando, esse aqui de cima, ele também tem lá um trabalho no Itaú, mas ele gosta de escrever. Ele gosta de fazer umas poesias e tal. E aí a gente que é muito rica desse jeito, fala assim, vou fazer uma editora, né? E aí ele é dono da Companhia das Letras, a maior editora de livros do Brasil. Então ele escreve os livros de poesia e fala, vou fazer uma editora para publicar meu livro. Só fez a maior do país. E aqui o de terno claro, o João, também é um mecenas da cultura e da ciência. Quanto de dinheiro tem cada um deles? O João e o Walter têm 26 bilhões. O Fernando e o Pedro têm mais, têm 36, 38 bilhões cada um. Por quê? Porque eles têm empresas separadas, aí algumas empresas foram melhor que as outras e tal. O João e o Walter nunca trabalharam nos negócios da família, embora todo mundo aí fez economia. O Walter foi estudar cinema também nos Estados Unidos e tal. Mas assim, o João de terno cinza e o Walter lá no cantinho resolveram ser mecenas da cultura, da informação e da ciência. O Walter Salles resolveu fazer cinema, então começou a fazer os filmes dele. Vive disso, só faz isso na vida. E o João abriu institutos filantrópicos para incentivar a ciência e para incentivar o jornalismo. Então ele abriu 2 institutos, o caso do João, hein, ó, esse aqui, ó, o João. Ele abriu o Instituto Artigo 220, que mantém a revista Piauí é dele, né? Ela pertence, na verdade, ao Instituto. E o que ele fez? Ele pegou 350 milhões de reais da fortuna dele, pessoal, e depositou num fundo. Esse fundo fica rendendo juros, e esse juro que rende é o dinheiro que é usado para manter a revista Piauí. Mais de 1 milhão por mês para manter a redação funcionando, tá? E ele também abriu um outro instituto, que é um instituto de apoio e incentivo à ciência, tecnologia
e ao jornalismo também, às mídias também. Então tem banca, cientista, que tem projetos, não tem verba e tal, apresenta o projeto lá para o instituto dele, e aí eles avaliam, se gostar do seu projeto, eles bancam. Como é que ele fez isso? Pegou outros 350 milhões de reais, criou outro fundo, que também rende ali por volta de 20 milhões de reais por mês. Esse dinheiro é usado, esse rendimento, para financiar cientistas. O Walter Salles, como eu te contei, está aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui para você poder ver, virou cientista, foi fazer filme. O João também faz documentário, viu? Ele também é cineasta, mas a praia dele não é ficção, ele faz documentário. Já fez alguns, já ganhou inclusive prêmio ESSO, prêmios importantes aí do jornalismo brasileiro. A parada dele é mais o jornalismo dele mesmo. Então ele criou essas instituições para manter esses veículos funcionando como a revista Piauí, para nunca acabar, porque não depende de publicidade, não depende de venda em banco, em banca, não depende de assinatura, depende exclusivamente do dinheiro que ele colocou lá e fica rendendo todo mês. Então essa é a família Moreira Salles. Bilionários, banqueiros, sendo que 2 filhos falaram assim, não quero mexer com isso, vou levar uma vida de arte e cultura. E aí saíram fora, pegaram a grana deles, a parte deles da herança, foi dividida em 4, cada um foi para um lado fazer suas coisas. Então, assim, o dinheiro deles nunca vai acabar, e esse dinheiro que nunca vai acabar, eles usam para incentivar a cultura, para fazer filme, para fazer as coisas deles, tá? Então essa é a família Moreira Salles. Muita crítica em cima do filme, por quê? Justamente porque é uma família de bilionários, o Walter Salles é um bilionário, né? Por exemplo, essa aqui é uma hipocrisia burguesa, tal. Por quê? Porque diz que a família dele enriqueceu na ditadura militar. Depois do golpe de 64, houve uma reforma bancária, uma mudança na legislação, e essa mudança permitiu que um banco maior comprasse outros bancos, porque no passado tinha um montão de banco. E aí não podia um comprar o outro. A partir dessa lei da ditadura, bancos maiores compravam bancos menores e foram virando grandes bancos. Chegou um momento que a gente tinha 5 bancos no Brasil. Só 5 famílias dominavam tudo, porque elas iam comprando. E isso aconteceu no período da ditadura militar. Então críticas como essa aqui que você está lendo falam justamente isso, que é uma família que enriqueceu com as maldades da ditadura, agora fazendo filminho para contar a história da ditadura e tal. Ou seja, seria uma incoerência, uma hipocrisia do Walter Salles, que é bilionário, que não precisa de dinheiro, graças ao dinheiro ganho na ditadura, segundo textos como esse aqui. Então esse filme seria uma grande hipocrisia da parte deles. Acontece que o Luiz Nassif fez uma biografia do pai do Walter Salles, o Walter Moreira Salles, o banqueirão lá de trás. Escreveu a biografia dele. E qual é a história, segundo o Nassif, as inverdades sobre Walter Salles para desacreditar o Ainda Estou Aqui, por Luiz Nassif? Qual é a história? O que se diz do pai do cineasta Walter Salles é que ele era um bilionário que se relacionava com todo mundo, com a esquerda e com a direita, e que ele também era um mecenas da cultura, que ele bancava, patrocinava a cultura. Tanto é verdade que ele foi ministro, para você ter uma ideia, do João Goulart, que sofreu o golpe, trabalhou no governo do Juscelino Kubitschek. Então o pai do Walter Salles se relacionava com essa turma e trabalhava no governo, mas ao mesmo tempo ele tinha um monte de amizades nos Estados Unidos. E aí, assim, amizades com bilionários, por exemplo, com a família Rockefeller. A família Rockefeller foi a primeira família bilionária da história do mundo. E o Walter Moreira Salles era amigo dessa família, também era amigo de famílias de magnatas da mídia norte-americana, de donos de emissoras de televisão, de jornais importantes e tal. Então ele era uma figura muito influente. Mas ele transitava, ele se relacionava tanto com a esquerda quanto com a direita, né? E trabalhou nos governos de esquerda. O próprio Nassif conta nessa história que o Walter Moreira Salles ajudou o João Goulart, quando ele fugiu para o Uruguai, porque a ditadura se instalou, ajudou a manter ele lá. E ajudou também o Juscelino Kubitschek, que também era perseguido pela ditadura. Então ele conta que o cara era bilionário, sim, se relacionava com os poderosos, sim, mas que era relativamente humano, segundo conta Luiz Nassif, que foi o biógrafo do pai do Walter Salles, tá? Se você pegar o livro que conta a história do pai do Walter Salles, assim, você vê que tem histórias que são incômodas também. Não é um livro chapa branca que conta só coisa bonitinha dele, não. Tem coisas também que são
que a família não gostou, os filhos não ficaram muito contentes com algumas histórias que saíram no livro, porque o livro, embora o Walter Salles tenha dado entrevista para o Luiz Nassif, o livro não foi uma biografia autorizada, então tinha coisas que nem gostaria que tivesse lá e estava. Então o Luiz Nassif diz que o cara não era esse malvadão todo que tem algumas pessoas, principalmente na esquerda mais radical, costumam credenciar. E a partir dessa personalidade dele, que era um cara mais assim, afeta a cultura, afeta os livros, a literatura, que tinha ali um pezinho no progressismo, embora fosse um bilionário, de certa maneira influenciou alguns dos filhos dele também, não todos, você viu, né? Tem o Pedro lá que é banqueiro até hoje, né? Mas um virou dono de uma editora de livros, outro virou dono de uma revista e de um instituto que incentiva a ciência e a tecnologia, e o outro virou cineasta. Então, ó, vamos curtir o nosso dinheiro fazendo cultura para o Brasil. É isso que aconteceu com a família do Walter Salles. E agora ele consegue essa consagração de vencer o melhor filme internacional e, convenhamos, também deveria ter vencido o prêmio de melhor atriz, né? Não venceu por marmelada, né, seu Oscar? Vamos combinar que foi, né? Então é isso. É assim que Ainda Estou Aqui saiu da cabeça de uma criança que ficou adulto e virou um escritor, passou para a cabeça de um cineasta bilionário e ganhou as telas dos cinemas do mundo inteiro. E agora a gente está aqui feliz da vida porque a gente tem o nosso Oscar. E é isso. Eu te contei essa história, espero que você tenha gostado. Te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com uma outra história sobre a política, o cinema, tudo. Falo de tudo. Não é à toa que sou o explicador geral da República. Volto a qualquer momento com outra história para você. Um abração, hein? Tchau!